Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Esse é o Curso Fórum e nessa aula eu vou tirar o seu medo da segunda fase da OAB em Direito Tributário. Nessa aula eu vou te demonstrar como é que funciona a identificação de peças no direito tributário. Aliás, o grande medo do aluno quando termina o curso de Direito é a prova da ordem. Você precisa tirar esse mito da cabeça. A prova da ordem é fácil, é molezinha. E a segunda fase em tributário é ainda mais fácil, é ainda mais molezinha. Gabriel, mas eu nunca fiz uma peça tributária. Fica tranquilo. O fato de você nunca ter feito essa peça ou nunca ter trabalhado com tributário te ajuda. Eu vou te mostrar como é que cai na prova a peça de direito tributário, como que é a identificação da peça cabível e a solução para o caso concreto. É muito fácil você identificar a peça. Por quê? A resposta, ela estará sempre na pergunta. A pergunta, o caso concreto, vai dar sempre o comando para que você possa identificar a peça. Mas, Gabriel, como assim? Bom, primeiro, no direito tributário, são poucas as peças que são eminentemente tributárias. Poucas. Podemos considerar que são peças eminentemente tributárias, as iniciais de mandado de segurança, a ação declaratória de inexistência da relação jurídica, que pode cair também em outras matérias, né? A ação anulatória do crédito tributário, os embargos à execução fiscal, a exceção de pré-executividade, a ação de consignação em pagamento e a ação de repetição de indébito. São as 7 peças que são eminentemente tributárias. Ainda temos as peças do fisco, como é o caso da medida cautelar fiscal e a inicial de execução fiscal, que não está nem no edital. Via de regra, não virá a cair, por um motivo muito simples. A inicial de execução fiscal ela é instruída com a certidão legislativa. Não há nenhum requisito a ser preenchido, ok? Além disso, nós temos as peças constitucionais, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a DPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental. Por fim, os recursos. Lembrando que em matéria tributária só temos histórico de 3 recursos: o agravo de instrumento, o agravo interno e a apelação. Nenhum outro recurso foi cobrado em matéria tributária. Gabriel, mas é muita peça, não é? Não, não é muita peça. Por quê? Porque os recursos podem cair em qualquer matéria. Pode cair no direito penal, no direito do trabalho, no direito civil, pode cair em qualquer matéria. O que efetivamente nos diferencia é nós termos também as ações constitucionais, que também são de muito fácil identificação. Mas vamos direto ao ponto. Como é que eu vou fazer para identificar a peça em matéria tributária? Eu poderia ficar aqui horas explicando para vocês o que é cada peça no direito tributário. Mas eu escolhi fazer de forma diferente. Eu vou te dar 4 exemplos na prova e vou demonstrar para você quais são os comandos que o enunciado dá para que você escolha a peça cabível. Vamos dar uma olhadinha? A primeira peça que eu vou analisar com vocês é o 24º Exame de Ordem Unificado. 24º Exame de Ordem Unificado. A indústria Alfa vende bebidas para o supermercado Beta, que, por sua vez, revende-as aos consumidores finais, sendo certo que todas as operações ocorrem dentro dos limites do Estado ABC, em cuja capital estão domiciliadas as 2 sociedades empresariais. No Estado ABC, tem vigência a Lei Ordinária número 123, que prevê a indústria como substituta tributária do ICMS, reincidente nas operações subsequentes. Em abril de 2017, o Estado ABC exigiu de Alfa todo o tributo incidente na cadeia produtiva descrita. Assim, Alfa pagou o ICMS incidente na operação própria, a venda que fez ao supermercado Beta, e também na operação subsequente, isto é, o ICMS que incidiria nas operações entre o supermercado Beta e os consumidores finais. Dessa forma, para a verificação do valor a ser pago, o ICMS foi calculado sobre o valor presumido de venda da mercadoria ao consumidor final. Ocorre que, para surpresa da indústria Alfa, o supermercado Beta, que sempre vendeu as bebidas produzidas por Alfa pelo valor de R$16, resolveu, diante da crise econômica, comercializar as bebidas por R$14. Com isso,
a indústria alfa entendeu que a base de cálculo do imposto foi inferior àquela que havia sido presumida, razão pela qual, na prática, pagou como contribuinte substituto o valor do ICMS maior do que aquele que seria realmente devido. Diante disso, em razão da indústria alfa e o supermercado beta serem clientes do mesmo escritório X, as duas sociedades dispuseram os fatos narrados acima. Na qualidade de advogado, redija a medida judicial para condenar o Estado ABC a restituir em espécie o valor do tributo pago a mais. Perceba, a aula aqui é de identificação de peças. Então, eu não vou me preocupar com direito material agora. O enunciado ele foi muito claro. O enunciado determinou a restituição em espécie do tributo pago a maior. Se o enunciado determinou a restituição em espécie, qual é a ação cabível para solucionar o caso concreto? Ação de repetição do indébito tributária prevista no artigo 165 do CTN. Ação de repetição do indébito tributária, artigo 165 do Código Tributário Nacional. Perceba, joga no slide de novo, por favor. Vamos lá. O enunciado, ele fala todo o direito material, que nós não vamos abordar agora, que é fácil. Você vai identificar facilmente esse direito material com as aulas do curso. Você vai perceber que lá no final eu tenho um comando. O Estado ABC deverá ser condenado a restituir o imposto, ou melhor, o tributo pago a mais. Se é para restituir o tributo pago a mais, eu tenho nitidamente uma ação de repetição do indébito tributário. Artigo 165, inciso 1 do CTN. Abre o seu código aí, artigo 165, inciso 1. Percebeu como é a identificação? É muito fácil. Gabriel, mas eu nunca fiz uma peça tributária. Fica tranquilo, fica tranquila, porque a identificação seria o mais difícil? Já não é mais. A estrutura da peça, você vai aprender comigo. Na sequência, eu trouxe aqui o 26º exame. O 26º exame. Em execução fiscal ajuizada em 2017, em curso perante a Primeira Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado X, o contribuinte José da Silva foi citado para pagar o débito tributário de R$100.000 ou apresentar bens à penhora no prazo legal. Transcorrido o prazo, o executado permaneceu inerte. Diante disso, o procurador da Fazenda Nacional requereu a constrição de ativos financeiros do executado. Caso nada fosse encontrado, a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos do executado, nos termos do artigo 185-azão do CTN. O juiz, então, valeu-se do sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros, Bacenjude, mas não encontrou valores vinculados ao CPF do contribuinte executado. Imediatamente, após a tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros pelo Bacenjude, mas sem o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, como expedição de ofício aos registros públicos de domicílio do devedor, o juiz determinou, em caráter de tutela provisória cautelar, a indisponibilidade dos bens e direitos do executado, como requerido pelo exequente, no valor de até 3 vezes o montante da dívida, como forma de garantir a efetividade final da execução. O executado, ciente dessa decisão, que se encontrava lançada nos autos, mas ainda não foi publicada, e diante da iminente constrição patrimonial que deveria sofrer, procura você como advogado, para que proponha imediatamente a medida adequada para a tutela dos seus interesses, mencionando que essa medida não fosse direcionada ao próprio juiz, pois tem notícias de que o mesmo nunca reconsiderou uma decisão. Então, redija a peça recursal para buscar a reforma com urgência da decisão de indisponibilidade dos bens. Bom, o enunciado foi claro. Eu quero a peça recursal. Então, eu preciso apresentar um recurso. Se foi uma decisão no curso do processo que não tem natureza de sentença, que é uma decisão interlocutória, e eu não quero falar com o juiz da causa, eu preciso formar um instrumento para que esse julgado seja, então, proferido pelo tribunal. Se é um instrumento e é uma decisão interlocutória, o único recurso para satisfazer o desejo do meu cliente é o agravo de instrumento. O único recurso é o agravo de instrumento. Ok?
Olha que maravilha, já foi identificada a peça. Perceba, o enunciado fala, o enunciado grita qual é a peça cabível em matéria tributária. Já identificamos uma repetição de indébito, já identificamos um agravo de instrumento. Vamos dar uma olhadinha lá no 27º exame. O Estado X, por ter sofrido perdas de arrecadação com a alteração promovida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015 e artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição, instituiu por lei ordinária taxa de vendas interestaduais, com incidência sobre operações de venda destinadas a outros estados. A taxa tem como base de cálculo o preço de venda das mercadorias destinadas a outros estados e como contribuinte os comerciantes que realizam essas vendas, aos quais incumbe o recolhimento do tributo no momento da saída das mercadorias de seu estabelecimento. O reputado inconstitucional a referida taxa, a sociedade empresária deixou de efetuar o seu recolhimento, vindo a sofrer uma autuação pelo fisco. Não tendo a sociedade logrado êxito no processo administrativo, o débito foi inscrito em dívida ativa e execução fiscal distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Devidamente citada e após nomeação de bens pela executada, formalizou-se a penhora em valor suficiente à garantia da execução. Após 10 dias da intimação da penhora, a sociedade procura você, para, na qualidade de advogado, promover sua defesa na referida execução fiscal e obstar a indevida execução dos bens penhorados. Perceba como é fácil a identificação de peça. O enunciado gritou: faça embargos à execução. O enunciado gritou: faça embargos à execução. Por quê? Os embargos à execução são a defesa do executado na execução fiscal. Não cabe contestação em sede de execução fiscal. A defesa se dá por meio de embargos, na forma do artigo 16 da Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais. E no inciso 3 do artigo 16, abre aí, me acompanha. No inciso 3 está escrito que cabem embargos à execução no prazo de 30 dias contados da intimação da penhora. E uma vez iniciado esse prazo, não cabe qualquer outra peça processual. O artigo 16, parágrafo 1º, diz claramente que a defesa do contribuinte é concentrada nos embargos. Percebam, vamos ver o enunciado de novo. Está ali, olha, está marcado. Foi realizada a penhora e após 10 dias é procurado o executado. Portanto, é indiscutível. Embargos à execução fiscal. Percebeu a facilidade? Como é molezinha identificar a peça em direito tributário? É praticamente impossível você errar. Ah, Gabriel, você só usou exemplo fácil. Não. Eu só estou usando a prova da OAB dos últimos exames. Eu já te dei 3 exemplos de como é molezinha. Vou te dar o 4º agora. Vamos analisar agora o 19º exame. É a 4ª peça e vocês vão perceber como é molezinha. Vamos lá. Zeta é uma sociedade empresária cujo objeto social é a compra, venda e montagem de peças metálicas utilizadas em estruturas de shows e demais eventos. Para o regular exercício da sua atividade, usualmente necessita transferir tais bens entre seus estabelecimentos, localizados entre diferentes municípios do estado de São Paulo. Apesar de nessas operações não haver transferência da propriedade dos bens, mas apenas seu deslocamento físico entre diferentes filiais de Zeta, o fisco do estado de São Paulo entende que há incidência do ICMS nesse remanejamento. Diante da falta de recolhimento do imposto, o fisco já reteve, por mais de uma vez por seus auditores fiscais, algumas mercadorias que estavam sendo deslocadas entre filiais, buscando assim forçar o pagamento do imposto pela sociedade empresária. Considere que entre a primeira retenção e a sua constituição como advogado, passaram-se menos de 2 meses. Considere ainda que todas as provas necessárias já estão disponíveis e o efetivo pagamento do tributo do depósito integral obstaria a continuidade das operações. Ademais, a empresa não quer se expor ao risco de eventual condenação em honorários. Pronto. Já está identificada a peça. Já está identificada a peça. Por quê? Porque a única peça que afasta a condenação em honorários é o mandado de segurança. Gente, você vai identificar o mandado de segurança na prova quando o enunciado disser: faça a peça processual
que não corra a parte o risco de sucumbência. Faça a peça processual dentro do prazo de 120 dias. O enunciado deixou isso muito claro. Joga lá de novo, quando fala que você foi constituído em menos de 2 meses. Mas para terminar, olha o que diz lá embaixo. Há período inferior a 120 dias. Mas, Gabriel, é sempre assim direito tributário na prova da OAB? Sempre assim, sempre molezinha. Presta bastante atenção. Quando nós falamos de direito tributário para a segunda fase, é muito fácil. Então você percebe que lendo o enunciado da peça, nós conseguimos identificar a resposta. Não há nenhuma dificuldade. E aí você vai me dizer, poxa, Gabriel, tudo bem. Poxa, você falou 4 peças, repetição de indébito, apelação. Não, apelação não. Eu falei repetição de indébito, mostrei para vocês o mandado de segurança, mostrei para vocês o agravo de instrumento e mostrei para vocês os embargos à execução fiscal. Mas preste atenção, se fosse uma apelação, seria como? Elabore a peça recursal e aí você teria uma sentença. Se fosse um agravo interno, elabore a peça recursal e aí você teria uma decisão monocrática do relator no tribunal. Se fosse, gente, uma ação de consignação em pagamento, como já caiu, o enunciado diria: o contribuinte, na intenção de pagar o tributo, tendo em vista a negativa do fisco, ele procura o seu escritório. Ou seja, o requisito para consignação em pagamento é que o contribuinte queira pagar e o fisco se negue a recebê-lo ou condicione esse recebimento ao cumprimento de qualquer obrigação que seja indevida. Percebam, a identificação da peça é a coisa mais fácil no direito tributário. Não há erro. Vamos resumir o que eu falei aqui? Mandado de segurança, o enunciado vai dizer: elabore a peça processual, ou a medida ou a ação judicial, que a parte não corra risco de condenação em honorários, a prova está pré-constituída e dentro do prazo de 120 dias. Repetição de indébito, elabore a ação judicial para que ocorra a restituição do tributo pago indevidamente em espécie. Embargos à execução, promova a defesa do executado em sede de execução fiscal, considerando que já houve a garantia do juízo e a parte lhe procura dentro do prazo de 30 dias. Exceção de pré-executividade, que eu não dei o exemplo aqui, mas quando cai na prova, cai que você deve adotar a medida judicial nos autos da execução fiscal. Nos autos da execução fiscal. Perceba, é muito fácil, é muito fácil. A apelação, recurso contra a sentença, o agravo de instrumento, recurso contra a decisão interlocutória. Perceba, é muito fácil a identificação da peça para você ter medo do direito tributário. Claro, durante o nosso curso, nós vamos abordar todo o conteúdo jurídico que envolve isso. Nós vamos abordar a súmula 393, que fala da exceção de pré-executividade, toda a lei 12.016, que fala do mandado de segurança. Nós vamos abordar toda a parte processual, de verdade, que envolve esses assuntos. Mas, efetivamente, a identificação não vai ser o seu problema. Isso eu te garanto, porque a identificação de peça em matéria tributária é muito, mas muito molezinha. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu estou à sua disposição. Vem comigo, vamos juntos.